Amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Flávio. Eu quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão que fala um pouco a respeito daquilo que estamos vivendo nesses últimos dias, os desafios que são colocados diante da igreja, mas que nós precisamos continuar avançando e caminhando dentro de uma responsabilidade. O texto em que vou fazer a reflexão se encontra na carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, eu vou ler os versos 1 e 2 apenas, e a gente vai trabalhar em cima deles. Diz assim o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro ele revela para a nossa consciência cristã que precisa ser esclarecida sobre alguns pontos que trazia sofrimento aos crentes da região da Ásia Menor, nos mostrando, através daquilo que ele escreve, a graça e a paz de Deus em meio às experiências e provas pelas quais passamos nesse mundo. Neste texto, Pedro ele está trabalhando a nossa identidade. Ele está abrindo aqui espaço para as conclusões que irão nos conduzir à compreensão sobre os enfrentamentos que temos estando ainda neste mundo. O texto ele é curto, mas a riqueza de ensinamentos contidos nele são grandes. O texto nos fala, em primeiro lugar, a respeito de a quem pertencemos, em segundo lugar, a quem não pertencemos, em terceiro lugar, o que aquele a quem pertencemos espera de nós, e quarto lugar, o que podemos esperar daquele a quem pertencemos. Mas eu quero refletir apenas sobre o primeiro ponto, que fala sobre o nosso pertencimento, a quem pertencemos. Os cristãos a quem Pedro encaminhou a carta, eles estavam sofrendo por causa da perseguição. Estavam sendo mortos, perdendo suas propriedades, sendo acusados de coisas que não estavam fazendo. Tudo era motivo para perseguir o cristão. E isso estava gerando questionamentos por parte da igreja. Como pode, pensava ou refletia alguns deles, como pode nós, sendo crentes, estarmos sofrendo desse jeito? Cadê Deus? Cadê Jesus? Pedro afirma logo no verso 1 que os crentes são eleitos. E ele continua dizendo, ele vai repetir a questão da eleição e vai explicar também àqueles cristãos e a nós também hoje que esta eleição envolve a santificação do crente, que essa santificação conduzirá à obediência e que sobre esses crentes está o sangue de Cristo. Em resumo, o que Pedro declara àquela igreja é que o pertencimento ao reino não exclui o sofrimento. Vivemos em um mundo que é manchado pelo pecado. Logo a seguir a queda, a gente tem informações de que a terra produziria cardos e abrolhos, ou seja, ervas amargas e espinhos, e muitas vezes temos provado as ervas amargas e tantas outras temos sido espetados pelos espinhos. Mas Pedro garante que Deus não está alheio, que os crentes da Ásia Menor, ao sofrerem, são aperfeiçoados e que deviam, portanto, manter a fé e a esperança em Deus, como Pedro afirma no verso 21 desse capítulo. Os cristãos são diariamente desafiados a viver mantendo a fé e a esperança em Deus, no mundo que de diversas formas é hostil ao ser humano e de forma especial aos crentes. É injustiça, é violência, são doenças, mas o que faz com que vivamos neste mundo sustentando uma alegria que sobressai as circunstâncias é justamente a certeza do nosso pertencimento. Somos eleitos, afirma o apóstolo Pedro. Temos garantido a vida eterna. Sobre nós pesa a declaração de bênção de que a graça e a paz são multiplicadas sobre nós. Que as angústias que os desafios trazem, sejam eles de que ordem for, não tire o brilho da herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Ainda que por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós precisamos ser responsáveis. Pedro vai afirmar ainda nesta carta que aqueles que são perseguidos e de que alguma forma são esbofeteados porque cometeram erros, porque fizeram coisas erradas, eles não têm mérito nenhum.
mas o mérito está naqueles que, sem uma justificativa, são perseguidos. Ou seja, eles eram perseguidos porque sustentavam os valores do reino. Eles eram perseguidos porque eles procuravam viver da melhor forma possível. Mas Pedro também traz a realidade que, ainda assim, mesmo fazendo as coisas certas, era possível, ainda que sofresse com as coisas ruins. Eles estavam sujeitos àquilo. Nós hoje estamos sujeitos a tantas outras coisas, mas ainda assim precisamos continuar caminhando, sustentando a nossa fé, olhando para aquele que é o autor e consumador dessa fé. Eu tenho visto nesses últimos dias algumas postagens que beiram a loucura. A figura de um homem passando sangue nas vergas da porta, nos umbrais da porta, como querendo dizer, porque nós somos marcados com esse sangue, então nenhum mal sucederá a nós. Isso é uma irresponsabilidade. Uma outra pessoa postou o Salmo 91 dizendo aqui, o remédio contra o coronavírus, usando o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo messiânico. O que está escrito nele, as garantias de socorro que contém nesse salmo, refere-se apenas a Jesus Cristo. Nós não podemos aplicá-la à nossa realidade, porque ela diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas ruins aconteceram com homens de Deus. Nós estamos sujeitos a isso. Mas nós precisamos crer que Deus ele é soberano, que Ele continua sentado no trono da história, que Ele continua governando o mundo, que nada escapa aos seus olhos, que nada foge ao seu controle. Deus não age com plano B, Ele age por meio de seus decretos, e seus decretos não podem ser frustrados. Que o Senhor seja fortalecido, que o Senhor seja servido fortalecer a sua igreja, sustentando-a em sua peregrinação pelo mundo. E dessa forma, possamos, olhando para Ele, continuar caminhando, sendo firme naquilo que temos recebido. Fiquem na paz do Senhor.